Gente, boa noite. Fechou. O Instagram fechou aqui. Eu achei que ele ia dar um tempinho, assim, apareceu o tempo restante, mas ele foi logo fechando. Esperar o pessoal voltar pra gente concluir a live. Deixa eu chamar. Amigo caiu. Foi, e de repente fechou. Eu pensava que Aparece... avisava há um tempo. Não avisa. E ele dá 30 segundos, em regra, né? Aí apareceu pra mim aqui, 30 segundos restantes. Aí eu ia falar, Igor, vamos fechar aqui, salvar e começar o nó e voltar, né, pra gente concluir. E aí, na hora que apareceu, ele já foi fechando. Aí eu tentei, botei pra salvar aqui, espero que tenha salvo, né? Pelo amor de Deus. Mas coloquei pra salvar aqui. Vamos dar o pessoal ir voltando, né? Um tempinho. A Uhum. gente vai dando os corações, que aí ele vai divulgando pro pessoal. Aí o povo já chegou aqui no WhatsApp, caiu a live. Que doideira. E geralmente ele avisa, né? Geralmente ele avisa e você dá um tempo de você pelo menos dizer assim, gente, vai. Porque eu nem tinha outras perguntas que eu nem tinha visto, né? Eu tava só. Pois é, eu tava Eu subindo, inclusive, para ver. Ah, depois da pergunta de Arita, eu acho que tinha outra. tinha de Cecília, eu Mas vi Cecília falando sobre não eventualidade tudo, né? e desemprego. E aí eu não sei, tinha outros embaixo e eu não consegui ver. A gente vai dando os corações aí pra ir impulsionando pro pessoal que tava antes, se eu não me engano, tinha umas 12, 15 pessoas. Pro pessoal que foi embora voltar, não encerramos. Dei Segundo os Carol, foi corações aí. boicote. Foi boicote do Instagram, será? Eu não duvido, não. Tá rolando. Ó, o Renato voltou. Vamos dando os corações, gente, pro pessoal ir voltando. O Instagram não vai conseguir Valeu, boicotar. Renato. Não vão derrubar. Não, não, não passarão. Não vão derrubar a live. A gente volta. Acho que a gente vai voltando e aí o pessoal vai chegando. Quando a gente vai falando, né? Eu até esqueci, fiquei tão assustada que eu esqueci. É, Só geralmente para ela, concluir o ela que eu tava acaba falando. Geralmente, Renata, ela acaba depois de uma hora. Só que, não sei se para vocês aparece, mas pra gente que tá gravando, aparece em cima, assim, meio que 30 segundos pra live acabar. E aí ele faz uma contagem regressiva, que aí é o tempinho que você avisa as pessoas que a live vai acabar, né? Só que dessa vez, quando apareceu o cronômetro pra mim, que ela ia encerrar, ela encerrou. E aí não deu nem pra avisar que ela ia acabar. Mas eu acho que ela tá salva. Eu espero que ela esteja salva. Eu botei pra salvar. E aí, pra não demorar muito, eu coloquei logo pra voltar ao vivo. Mas eu deixei salvando no feed, né? Se vocês quiserem conferir depois, pra quem chegou agora, pra quem chegou quando ela não tinha começado, ela tá salva. Eu espero o Instagram que ela esteja salva lá no feed. Mas tu tava falando, Igor, tu tava falando e a live Espero cortou. também. Foi sobre a Areta, né, que ela falou da contribuição autônoma dos informais e dos entregadores. Não, é só para concluir de que eu acho que é difícil essa situação de contribuição autônoma previdenciária pelos entregadores, justamente pela essência, né, do salário deles hoje é de sobrevivência, não Uhum. é de longe de ser satisfatória para as áreas básicas da vida. Então, eu acredito que como você está vivendo, utilizando seu salário para viver no momento, é impossível você pensar a longo prazo. E queira ou não queira, a contribuição previdenciária, né, você pensa a longo prazo. Muito a Inclusive em longo caso prazo. de acidente, inclusive, enfim, nem pensa assim em caso de acidente, enfim, não, E um caso de pensão sim, por morte, né? Que é uma coisa que a gente vê muito também.
não pensa nesses benefícios mesmo, porque está mais ocupado em sobreviver mesmo. É a cultura, né, brasileira, assim, dessa precarização do trabalho, é a cultura da sobrevivência, né? Você não tem como pensar em contribuir para o INSS pensando que, se eu morrer, minha mãe, minha esposa, meus filhos vão ter uma pensão. Se alguma coisa acontecer, eu for preso, eles vão ter direito a um auxílio, se eu sofrer um acidente. Você não pensa, você só pensa no dia a dia, né? Você só pensa em comer e pagar suas contas. E se você conseguir comer e pagar suas contas, Inclusive desvenda o mito, né, que é tão propagado de que é um bico, né, que o trabalhador uberizado é um bico. Não, não é um bico, ele sobrevive, né, daquele salário, da sim, sua venda, da sua força de trabalho durante todos os dias. Então, assim, a não eventualidade, que eu acho que é um pouquinho o que Cecília falou da outra sim, vez, desemprego e não eventualidade. você está todos os dias exercendo a entrega durante 12 horas. Uhum. Enfim, é óbvio que ali já está presente na eventualidade. Você não está fazendo aquilo como um bico. Aquilo ali é a sua sobrevivência. Sim. É o seu salário. Então não tem como falar em bico, assim, e acho que é justamente isso. Ajuda, né, a desfazer esse mito também, Sim. que é tão propagado. E aí é simples, porque você vê, você faz uma pesquisa como essa que você fez em Recife, os dados que você tem, você sabe que as pessoas não estão ali para fazer um extra, as pessoas não estão ali para sobreviver. Eu vi um estudo que era em relação a Salvador, e eu fiquei impressionada porque os dados eram praticamente iguais aos que tu encontrou em Recife. São são jovens com ensino médio completo, são os jovens que fazem uma jornada de trabalho superior a 10 horas por dia e tem aquela faixa de salário também parecida. Ou seja, sabe, em todas nas capitais é assim que funciona. E nas pequenas cidades, nas médias cidades, né, que também tem esse serviço, aqui em Petrolina eles também têm. É assim que funciona. Não, não é bico, né? Você faz um levantamento dos trabalhadores e você vê que esse argumento de que é um bico não se sustenta. Exatamente. E eles teimam, né? E é por isso que aí tem uma ausência, na verdade, de bibliografia nesse tema. Uhum. E aí de pesquisa também. Inclusive, o meu interesse nessa área foi justamente para trazer essa contribuição mesmo, porque não ficar apenas no plano teórico, que também é Uhum. fundamental, importantíssimo, Sim. mas que é fundamental esses dados, porque talvez, né, sensibilize a quem ainda não, enfim, por algum motivo, ainda não acredita que é um trabalhador que está ali, né, que não se trata de um microempreendedor, empreendedor, autônomo, enfim. Uhum. E faz essa disputa de narrativa, né? De dizer assim, se a mídia diz, se o próprio aplicativo e, enfim, os famosos que fazem mídia para esses aplicativos dizem, tá fazendo um extra. Não é, né? Quando a gente vai parte para o campo da pesquisa, uma pesquisa séria, a gente vê, não é extra. Renato comentou aqui, para as empresas a solução está na gorjeta. Até nisso eles terceirizam a responsabilidade. E aí, do Exatamente. consumidor também, né? Do consumidor ser responsável também, né? Por esse É, sustento. é como se um restaurante estivesse contratando um garçom e aí esse garçom ele vai sobreviver da gorjeta que a gente dá para ele, né? Tipo, não tem sentido. E se utilizando, né? Sei lá, na estrutura do restaurante, enfim, com toda a responsabilidade, mas a responsabilidade é de quem está comendo. Então, assim, não dá para sustentar isso do bico. Inclusive, eu vi com as últimas movimentações coletivas dele que isso tem sido reforçado, né, por uma parte de, de deputados, enfim, de figuras públicas, de que eles poderiam sobreviver de bico, assim, né? Então, enfim, é absurdo, assim. É. Esdras comentou, como vocês estavam discutindo anteriormente, de fato são situações trabalhistas muito novas para o encaixe em institutos já dados, né? Esse é o desafio, né? Desafio tanto para o legislativo quanto para o judiciário. Eu acho que principalmente para nós, né, que somos profissionais de direito, é o desafio de fazer essa disputa, né? Se os trabalhadores fazem essa disputa na luta, nas ruas, nos protestos, enfim, se eles se mobilizam, né?
de um lado, os profissionais do direito também têm que se mobilizar no sentido de reivindicar, né, de fazer pesquisa, de criar e fazer essa disputa de que há direito trabalhista, quais são os direitos trabalhistas, de que forma esses trabalhadores podem ser reconhecidos enquanto empregados desses aplicativos, né, se essa é a melhor opção também. Inclusive que esses institutos jurídicos, mesmo sendo antigos, que aí foi o que eu mais ou menos fiz e defendi, de que eles podem passar por uma nova interpretação, né? Que a nova, Sim, se existem novos arranjos sociais, se existe um novo então, a gente pode dizer que esses institutos eles precisam ser atualizados. E caso não sejam atualizados, a gente precisa de iniciativas legislativas, ou a gente uhum, precisa que o próprio judiciário, né, ele pode fazer essa mudança de entendimento dos artigos da CLT, por sim, exemplo, né? Através da jurisprudência pode fazer isso e reconhecer. Mas a é, gente vê que existe muita resistência em relação a isso. muita mesmo, né? Mas essa disputa tem que acontecer e é isso, como tu falou, nada impede, porque os institutos, eles não estão dados, né? Férias não é uma coisa que surgiu do nada. O FGTS, por exemplo, né? Foi uma medida em relação à possibilidade de se demitir um trabalhador, né? Então, todos os institutos que a gente conhece, que a gente pensa que são dados, eles não são dados, né? Eles nascem de uma mobilização e de uma saída que a gente vai colocando para cada situação que a gente se depara, né? Existe uma saída jurídica de proteção para esses trabalhadores, né? Resta a gente descobrir qual propor os trabalhadores também avaliarem se essa é a melhor para eles. A Sibeli comentou, seria muito justo que esses trabalhadores fossem mais preocupados com a qualidade de vida desse motorista. Sim. Mas não existe, né, preocupação com a saúde, inclusive. É, ele Não. almoçou, ele tomou café, ele jantou, né? De que forma a gente está preocupado de fato? Se ele dormiu a quantidade de horas necessárias. É como se todos os nossos direitos básicos, né, ele tem vindo passando aí para um desmantelo enorme. É como se a gente estivesse voltando, né, para a Revolução Industrial, Sim, que é de onde surge o direito do trabalho, que aí as pessoas eram submetidas a jornadas de trabalho exaustivas. E é o que está acontecendo hoje, né? A gente uhum, vê a responsabilidade nenhuma da empresa, por mais que ela esteja controlando, ela se exime e deixa à deriva esse trabalhador. A deriva de qualquer, a mínima dignidade humana, na minha visão e na de vários autores aí do direito do trabalho mais crítico, percebem que não está dando conta, né, né? dessa nova modalidade. A sensação que fica é essa, né? A gente vê, como você falou, Revolução Industrial, a gente via, trabalhadores trabalhavam 14 horas por dia, 12 horas por dia, eles não tinham direito à alimentação, eles não tinham direito a férias. E agora a gente Eles vê se tudo isso. acidentavam, né? Eles se E a gente acha um acidentavam e não absurdo, tinham direito a na nada. fábrica, né? E a fábrica ignorava isso, a gente via crianças trabalhando, né? E idosos trabalhando, e a gente acha, quando a gente estuda, né? A gente acha essa situação da Revolução Industrial e da Absurdo. Inglaterra absurda. Só que essa situação está acontecendo hoje em dia, né? E aí, quanto a gente acha absurda ela também? Os trabalhadores estão trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia, eles não estão fazendo as refeições. Eles estão se acidentando, não é na fábrica, mas é na rua, né? Eles não têm férias, eles não têm descanso. Então, por que que a gente acha que essa situação não é digna da nossa indignação e outras são, né? Pois é, exatamente. Sibeli perguntou aqui qual órgão poderia lutar por esses direitos para esses trabalhadores. Hoje em dia, é assim, como é uma nova modalidade de trabalho, inclusive bem recente no Brasil, aqui no início a gente falou, né, que era desde o Uber surgiu em 2015, no Brasil se chega mais ou menos por essa época. Então, não existe uma modalidade, uma organização coletiva já feita. Ela está surgindo aí, né? A gente Sim. viu esse mês, nós tivemos duas greves que eles chamam de break dos apps, né? Que eles Uhum. pararam para chamar a atenção mesmo, não só da população, mas da empresa,
numa tentativa de dar prejuízo, inclusive lembrando as primeiras manifestações da Revolução Industrial, que também não tinham organização, mas que eles combatiam com o que tinham, né? E foram criando, que é isso dos sindicatos. Os sindicatos hoje em dia ainda estão, né, no modelo de chão de fábrica, infelizmente Sim. ainda não se adaptaram a essa nova modalidade de trabalho. E aí é um desafio para os sindicatos hoje se unir e dar apoio a esses trabalhadores que, digamos, estão iniciando aí na estrada. E é isso, até agora nós não temos um órgão efetivo assim de organização coletiva. E em relação ao judiciário, que também é um órgão, né? Eu não sei se está falando mais em relação a isso, institucional, Uhum. a gente veio uma certa resistência para reconhecer esses direitos trabalhistas. Eu acho, Sibeli, complementando o que Igor falou, que é uma luta e uma responsabilidade de todo mundo, né? Da própria categoria que precisa se organizar, dos próprios trabalhadores de aplicativos, né? De que forma essas pessoas podem acessar um sindicato, de que forma pode ser criado um sindicato, né? A gente sabe que para criar sindicato no Brasil hoje é uma burocracia, e aí, mesmo que isso não seja legalizado, né? De que forma essas pessoas podem se organizar, acho que é a primeira delas, de que forma os profissionais de direito podem auxiliar essa luta também, né? Fazer essa disputa de que eles têm direitos e quais são esses direitos. No campo do judiciário também, de que forma a Justiça do Trabalho pode reconhecer, de que forma os juízes podem fazer esse reconhecimento, de que forma o Ministério Público do Trabalho, né, pode fazer esse reconhecimento, de que forma o Executivo pode fazer isso, né? A gente cobrar do Executivo também. O Executivo pode fazer a iniciativa de lei, então por que a gente não cobra do Executivo também isso? E do Legislativo principalmente, né? Porque está, em regra, a função do Legislativo, né? Pensar essas novas né, configurações sociais que a gente vive, né? E regular de alguma forma elas, né? Então, acho que é uma responsabilidade geral que a gente pode expandir também e para os próprios consumidores, né? Da gente repensar também, eu sei que essa culpa individual não é muito eficaz, né? Não ajuda a gente a combater, mas de que forma também a gente pode ter consciência do que a gente está consumindo e do porquê a gente está consumindo aquilo, né? E, enfim, buscar de até que ponto a gente pode se livrar disso. Mas, enfim, acho que é uma responsabilidade geral. E eu acrescentaria até para chamar atenção para essa tendência, que eu diria que é uma tendência internacional, de reconhecer essa relação empregatícia, de estar denunciando essa fraude, né, que eles estão tentando passar aí, colocando eles como autônomos. Né? E também é tentar que vão surgir outros, né? Se a gente consegue reconhecer essa forma, como na velocidade em que as coisas estão acontecendo, que a tecnologia ela vai ganhando espaço, vão surgir outras formas também, né? E Então, a aí gente tem eu acho tempo. que a uberização, né, ela, digamos, é um laboratório, assim, que está sendo usado hoje como para os motoristas e para os entregadores. Mas em diversos países já está se expandindo para outras profissões. Uhum. Professor, uberizado, veterinário, uberizado, já tem também. Médico, eu acredito que já tem indícios de médico uberizado. Profissionais Então, liberais assim, é fácil. então, assim, digamos aí, uma nova, talvez, configuração para todas as profissões, que Uhum. aí, né, eu acredito que antes que isso ocorra, todas as profissões também podem se mobilizar em prol Sim. desses entregadores, né? E, enfim, como a gente viu, é mais da metade da população hoje que vive na informalidade. Uhum. Então, a gente precisa debater essas novas modalidades, né? Não pode se Não, prender ao chão de fábrica de forma alguma. com certeza. E assim, é isso. Hoje são os trabalhadores de aplicativos, né? Amanhã pode ser a sua categoria. Assim, esse processo Exatamente. pode chegar em você, mesmo você não sendo a pessoa atingida hoje, mas isso pode chegar para você.
Pedítrio, acho, comentou, queria trazer isso. Já estão surgindo outros. Salões de beleza, por exemplo, já atuam com ideias de profissionais parceiros, que é a mesma lógica de uberizar o profissional. Exatamente, eu vi inclusive que tem até para você contratar uma pelada, um jogador de pelada. Que quando faltar uma pessoa na sua pelada, você vai poder contratar. E aí, isso tem grandes empresas, né, que estão aí, que vão faturar com essa precarização total dessa massa de trabalhadores, assim, vão bater recorde de lucros, enquanto esses trabalhadores não vão estar com o mínimo garantido. Então, assim, é um debate, assim, que eu, enfim, é fundamental hoje em dia, eu acho. E a pandemia, eu acredito que acelerou isso, Sim. né? A gente estava, digamos, vindo a passos curtos, mas eu acredito que agora a pandemia ela conseguiu acelerar esse processo. Com certeza. E de brincar mais essa ideia de que todo mundo está responsável, né? Todo mundo é responsável por... Você é responsável por você, então daqui para frente é isso aí. E comercializando também, né, Angela? Sim. E retirando, de certa forma, retirando um vínculo entre os consumidores, né? E os prestadores. Então, você não tem mais essa relação entre. Travou? Igor? Voltei. Eu falei, de certa forma, também retirando essa relação, né? Entre você que é consumidor e a pessoa que está ali prestando um serviço. Veja, você contrata um serviço de entrega, mas você não sabe quem vai entregar o produto para você. Nesse caso que Pedrito falou sobre salão de beleza, você não tem a relação com a pessoa que vai prestar o serviço para você, você não tem essa relação. A pessoa que vai cortar seu cabelo, você não sabe quem é, sabe? Você contrata uma pessoa qualquer, né? Você não estabelece mais o vínculo entre as pessoas, né? Como se você fosse uma máquina mesmo, você é substituído. Todo mundo é igual a todo mundo, né? Você pode ser substituído por qualquer pessoa. Exatamente. Tira qualquer sentido do trabalho, né, que era o sentido real dele de realização e de, enfim, comunicação, relação social com outras pessoas, cada vez mais perdendo para cada vez mais se tornar um negócio, cada vez mais se tornar um lucro, né? Você, a pessoa, está se tornando um lucro, assim, porque ela não vai estar, ela vai estar só sobrevivendo, mas Sim, para a empresa ela vai estar sendo um lucro. é. A gente passa de vender nossa força de trabalho para vender nossa vida toda, né? A gente não vende mais aquela horinha de trabalho. A gente está vendendo nossa vida inteira. A gente está se vendendo enquanto pessoa, né? Não é nem nosso serviço, é nossa vida agora. Acho que foi Iago comentou nos bairros nobres de Recife, especialmente Boa Viagem. Cadê? Perdi. Rola muito esse fenômeno com passeio de cachorro. Tem apps onde a pessoa se cadastra e é paga para passear com o cachorro dos outros. E às vezes você nem sabe quem vai passear com o seu cachorro. Aí você entrega. Voltou, Igor? Voltei. Você ouviu a pergunta? Fala sobre. Iago comentou sobre o app, né? De passeio com os animais domésticos. E aí você entrega seu cachorro para uma pessoa que você nem sabe quem vai passear com ele, né? É total, é a comercialização total de toda a relação, assim. Que inclusive, né, se você poderia dar para um amigo, um familiar, e não, você contrata uma pessoa, né, no aplicativo para que ela passeie com seu cachorro, assim. É literalmente cada vez mais toda e qualquer relação social sendo comercializada. Sim. Velho comenta, é como se as coisas estivessem regredindo, né? De fato estão, né? De fato estão. Em De termos de fato. direitos, de fato elas estão. Assim, a gente vive um momento de regredir em relação às nossas conquistas de direitos. E trabalhista, principalmente, assim, direitos sociais, eles estão nesse processo de serem retirados. Pedrito comenta, e pior, na minha opinião, essa substituição pode ser feita da noite para o dia, deixando o profissional sem nada. Que é isso, né? Exatamente. Você não enxerga o profissional. Os motoristas mesmo, os taxistas, enfim, vários os profissionais acordaram no outro dia, tinha na porta aí um aplicativo
que desestruturou totalmente a sua categoria. E isso tem Sim. tudo para acontecer com várias categorias profissionais. E não é pessimismo, mas eu acredito que Infelizmente não. seja a análise científica, digamos, nos prova isso. Pois é. É o que a gente pode observar, né? Acho que já deu tempo, Igor, para dialogar aqui. Se as pessoas quiserem fazer mais perguntas, só para a gente concluir, né? Se o pessoal quiser fazer mais Sim, comentários e mandar mais perguntas. Senão, acho que a gente pode encaminhar para finalizar a Iago. E até mesmo sujeitos a bloqueios dos apps, por coisas que nem são da culpa dos entregadores. Exato, Iago. A gente comentou, ficou salva a primeira parte da live e a gente comenta isso na primeira parte, né? primeira parte. Como às vezes, Igor falou, ele entrevistou alguns, né? Que sofreram um acidente durante a entrega e aí a preocupação era entregou o produto. Não tinha preocupação com o bem-estar, não tinha preocupação que estava tudo bem. A preocupação é, você realizou seu serviço, não importa de que forma você está, mas você realizou seu serviço. Então é esse absurdo, né? Esse Grave. controle que eles fazem dos serviços dos entregadores. Pois é, gente, acho que a gente vai se caminhando para o final. Queria, queria agradecer, Igor, muitíssimo. Para mim foi ótima a experiência, é um assunto que eu também gosto muito de comentar, gosto muito de ler, tô lendo. Li teu TCC, incrível, gente, por favor, acho que tá no teu Instagram, né? Uhum. Tá na Tem no minha bio. Instagram, tá na link da bio. De Igor, acessem o TCC dele, é uma discussão muito boa. De 2019, né, Igor? A gente não conseguiu acompanhar esse boom que teve agora, mas enfim, para quem quer começar a entender como é que esse processo está se dando, dá uma lida no TCC de Igor, ele fala, traz dados de Recife, né? Se você quiser deixar algumas sugestões também, Igor, para a gente ir estudando por aqui. Te Sim. agradeço muitíssimo, para mim foi ótimo. Muito obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço. Aí, espero que mais e mais profissionais de qualidade como você se interessem pelo assunto, né, e se aprofundem, porque eu acredito que vai ser a realidade da justiça do trabalho. Já é, mas eu acredito que vem aí uma grande demanda. Agradecer aí a todo mundo que acompanhou, né? Quem tiver interesse, como o Rai falou, lá meu Instagram é Igor Souza, na minha bio tá lá meu TCC, com a pesquisa que eu realizei, foram 50 entregadores, e aí a bibliografia, como eu disse, na teoria clássica trabalhista ela não é muito grande, mas aqui no programa de pós-graduação da UFPE a gente tem um professor que abordou isso, que, digamos, deu esse pontapé, que é Carlo Consentino, e aí a tese de doutorado dele é muito boa. Quem tiver a oportunidade, quiser se aprofundar, ele fala bem desses trabalhadores, ele fala de modo geral, né, dos trabalhadores do Uhum. conhecimento, e deixo a dica, um autor, acho que eu bebi muito, digamos assim, nas fontes de outras disciplinas, coisa que o direito às vezes se recusa a fazer, né? Porque, enfim, apesar da gente Muito. lidar com sociedade, apesar de a gente lidar com história, enfim, psicologia, várias interdisciplinar, né? A Uhum. nossa, a gente precisa dessa interdisciplinaridade. Tem um sociólogo do trabalho, que é o professor Ricardo Antunes, que tem aí o seu livro. Tem vários livros, né? Mas o que ele fala especificamente sobre os uberizados, e inclusive fala um pouco dessas revoltas que estão se iniciando, que é o privilégio da servidão. Quem tiver interesse também é um bom livro. E tem o livro do Locke Gini também, que é um livro mais antigo, da década de 90, que é a Revolução Informacional, que ele já apontava lá na década de 90 sobre essa revolução informacional, sobre essa chegada, né, da informatização em todas as áreas. É isso, Rai, agradecer aí. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente, que acompanhou a live. Assim, muito obrigada, Sibeli, o pessoal que mandou aqui, Iago, que comentou, Esdras, Renato. Muito obrigada, gente, todo mundo que Obrigado, gente, assistiu. Renato, Eu Carol, acho que eu deixei Esdras. salva. Acho que ficou salva. Espero que sim. A primeira parte, eu vou tentar deixar essas outras salvas também. Fica o convite, Igor, para a gente fazer outras lives. Então, se tu quiser falar sobre outros assuntos também,
Só falar que a gente marca essa live aí. E queria agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer a você, Igor. Certo, Obrigada, gente. obrigado. Beijão, amigo.